Você sabia que é possível implantar chips em nosso corpo que conseguem abrir uma porta e até devolver os movimentos a um portador de necessidades especiais? Pois saiba que já tem gente pesquisando sobre esses biochips e eles não estão longe de virar realidade. O professor Mário Gaziro, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, vai contar pra gente como é a pesquisa que está sendo desenvolvida sobre biochips aqui na USP de São Carlos. É no De Cara com Feras que começa agora. Professor, muito obrigado por receber a gente e dividir conosco o seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa com vocês. Professor, para quem nunca ouviu falar em biochips implantáveis, começa contando pra gente como é o projeto que você está desenvolvendo. Bom, em conjunto com a Universidade do Sul da Flórida, né, e mais pesquisadores do resto do país aqui, a gente está desenvolvendo um chip para a interface no córtex motor. Mas chips implantáveis não são uma coisa assim tão inovadora como a maioria do pessoal tá imaginando, né? Desde o começo desse milênio, a partir de 2000, né, é muito comum nos Estados Unidos o uso de chips implantáveis, né, no corpo, não necessariamente no cérebro, né, mas subcutâneos, tanto para a identificação de pacientes em caso de emergência, para obter o profile de um paciente quando chega no hospital, quanto para coisas mais corriqueiras do dia a dia, como abrir a porta de casa ou, eventualmente, destravar o seu notebook, né? Eu mesmo, já há 3 anos, tenho um chip implantado na mão esquerda que eu uso para abrir a porta da minha casa. Professor, quais são os maiores problemas que vocês enfrentam? Bom, do ponto de vista de desenvolver um chip para colocar no cérebro, o maior problema é sempre a biocompatibilidade. Tá? Quando você está trabalhando no cérebro, você está trabalhando com um sistema imunológico completamente diferente do resto do organismo. Né? Você não tem necessariamente... Dentro do cérebro, a gente tem uma região externa que é chamada de dura mater, que é uma camada que a gente também chama ela de barreira blood-brain barrier, barreira de sangue do cérebro. Né? A partir dessa camada externa de proteção, a gente não tem mais tanto contato de sangue dentro do cérebro e, consequentemente, a gente não tem... um controle de infecção não é feito por células, por glóbulos brancos. Né? Então, o cérebro tem um outro mecanismo para tratar a infecção, né? E esse mecanismo é baseado numa célula que se chama glia, né? numa estrutura de célula que se chama glia, né? E esse é um primeiro desafio, porque tudo que a gente conhece como biocompatível para o organismo como um todo, no cérebro é diferente. Tá? Então, o primeiro desafio foi conseguir um material biocompatível, né? E isso a gente teve uma parceria com a Universidade do Sul da Flórida, que já desenvolve um material que é semicondutor, ou seja, ele é possível ser utilizado para fazer chip, para construir chip. Então, a gente encontrou um material semicompatível, um semicondutor biocompatível, né? Inclusive a nível de meio cerebral. Esse foi o primeiro desafio, né? Mas isso praticamente está vencido, porque o nosso parceiro da Flórida trabalha com isso há 15 anos, e tem muitos bons resultados. O segundo desafio agora é a questão do consumo de energia, que uma vez que a gente vai a ideia é colocar um chip no cérebro, a gente não pode ter uma bateria ou nada que a gente tem que trocar com o tempo. Né? Então, para a gente colocar um chip no cérebro e fazer com que ele seja energizado apenas com uma fonte de energia fora da cabeça, é necessário que ele consuma o mínimo de energia possível. Nós ficamos sabendo que as suas pesquisas complementam as pesquisas do cientista e médico Miguel Nicoleles, que pretende fazer a primeira apresentação pública do seu projeto na Copa do Mundo de 2014. O que você pensa sobre isso? Bom, o projeto do professor Miguel Nicoleles é certamente um projeto muito ambicioso, né? E realmente eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ter sucesso. Tá? A gente tem acompanhado as pesquisas dele, eu particularmente acompanho desde 2006, né? Visitei a inauguração do centro de pesquisa dele em Natal, quando ele criou aqui, né? Ele é um dos cientistas mais renomados no mundo na área dele, né? Muito provavelmente o brasileiro com maior chance de ganhar o prêmio Nobel que a gente tem nas últimas décadas, desde do caso do César Lattes. E a área que ele trabalha é justamente uma área maior. Ele trabalha dentro de um problema de neurociência, né, aplicado à medicina, e o que a gente trabalha aqui é mais um problema de neuroengenharia. Tá? O que a gente faz na interface que o professor Nicoleles vai apresentar, tá? Ele vai utilizar fios ainda.
Tá? E vai utilizar tecnologia baseada em silício. O que a gente está propondo aqui, né, seria uma tecnologia alternativa, né, que é a fabricação de chips sem fios, para evitar que tenha que utilizar um fio saindo da cabeça. E a gente também vai utilizar um outro material que a gente acredita ser biocompatível com uma duração maior do que a que o professor Nicoleles vai utilizar. E quando essa nova tecnologia vai estar acessível a todos que precisam? Olha, a previsão é para 2030. Agora deixa eu explicar o porquê tanto tempo. Não é que a gente é tão preguiçoso assim de ter que esperar tudo isso. Para os próximos 3 anos a gente tem um projeto de finalizar o primeiro projeto de antena com um eletrodo com um chip de 3 eletrodos apenas. Tá? Com 3 eletrodos no cérebro, no córtex motor, a gente consegue fazer movimentos muito reduzidos. Tá? No máximo levantar ou abaixar um braço. Tá? Mas a ideia é que até o final de 2020 a gente consiga diminuir o consumo de energia desse chip. Né? E a partir daí a gente consiga atingir em 2020 os 100 eletrodos, que são o nosso maior desejo, né? Que com 100 eletrodos já é possível fazer movimentos, fazer com que o braço robótico tenha um maior grau de liberdade, consiga fazer movimentos simples de uma mão. Tá? E até 2020, então, a gente finaliza essa primeira parte do projeto. A partir daí, então, né, são necessários em torno de mais 10 anos para ter a validação clínica do sistema. Então, a gente tem que analisar, não só a gente, mas outros pesquisadores associados, tem que analisar a nanotoxicidade do sistema, tem que ver se isso vai fazer mal ou não, tem que testar em grupos de controle. E isso, em geral, quando tudo funciona muito bem, leva 10 anos para poder chegar no mercado. Tá? Isso depende muito de órgãos de regulamentação, Anvisa e outras coisas do gênero. Então, a nossa previsão otimista é para 2030. Como esses biochips funcionam dentro do corpo humano e de onde vem a energia que os mantém ligados? Bom, uma vez dentro do cérebro, né, ele vai se conectar com os neurônios através de um dispositivo similar a uma agulha, tá, que a gente chama de eletrodo. Tá? Esse eletrodo, por sua vez, então, ele vai fazer a troca de informações com os neurônios através de fluxo de elétrons. E, uma vez processados esses sinais pelo chip, os sinais vão ser transmitidos para o mundo exterior através de uma antena, que vai também estar embutido no chip. Tá? Através dessa mesma antena, a gente vai receber energia do mundo externo, tá? Fazendo com que o chip não precise utilizar nem pilhas nem baterias. Esses biochips podem causar alguma reação adversa durante o uso ou o corpo humano aceita bem esse tipo de material? Bom, os biochips atuais, feitos em silício, tá, não causam nenhum problema, não apresentam nanotoxicidade, mas eles têm um problema de parar de funcionar com o tempo, porque o organismo acaba, principalmente no meio intracortical dentro do cérebro, né, o cérebro tende a atacar o silício com o tempo. Tá? Ele não causa mal, mas ele para de funcionar. O material que a gente está estudando agora para ser utilizado, que é o carbeto de silício, que, né, na verdade é o silício com um certo tratamento, tá? Ele é biocompatível, tá? Ele não é atacado pelo cérebro. Tá? E até o momento, nas pesquisas feitas nos últimos 15 anos pelo pessoal da Universidade do Sul da Flórida, tá? Não apresentou problemas de biocompatibilidade. Mas, uma vez que estiver pronto o projeto final do chip, né, incluindo antena, eletrodo e o núcleo do chip como um todo, vai ser feito um estudo aqui na USP de nanotoxicidade, onde a gente vai fazer um estudo completo ainda de se nenhum subproduto da construção do chip, do processo de fabricação, vai poder causar nenhuma reação adversa. Mas isso a resposta resumida é que ainda está em fase de pesquisa. Tudo aponta que não vai ter problema, mas ainda está em fase de pesquisa. Quais os tipos de deficiência que os biochips podem auxiliar? Bom, atualmente a gente já tem soluções comerciais para deficiência auditiva, tá? Só que esses chips para deficiente auditivo, eles não estão atuando dentro do cérebro propriamente dito. Tá? Eles são implantados numa região externa ao cérebro, dentro da cóclea, então eles não sofrem todo o ataque que tem dentro do cérebro. Mas a solução existe há mais de 15 anos. Tá? A gente tem aqui em todo o mundo, são mais ou menos 120 mil pacientes que utilizam implantes auditivos, né? Que pessoas que deixaram de ser surdas por conta de usar esse tipo de interface. Né? E futuramente a gente acredita que esse tipo de tecnologia venha atender também os deficientes motores. Né, em geral, uma vez que a gente consiga colocar o dispositivo no meio intracortical, no córtex motor. Ademais, a gente existem outros tipos de interface. Recentemente foi lançado na Europa um sistema para visão, tá, para restaurar a visão, mas ele também fica fora do cérebro. Tá? É um olho biônico que você coloca fora no final na base do nervo óptico e tenta restaurar a visão parcialmente. Esse sistema entrou já foi aprovado para comércio, né, e esse ano começaram a instalar nas primeiras pessoas, mas ainda tem uma resolução
muito baixa, e ainda por cima depende do tipo de patologia que a pessoa teve. Se o deficiente visual teve uma patologia que danificou a base do nervo óptico, ele não pode usar essa solução. E quanto aos exoesqueletos, como eles funcionam e para que servem? Bom, exoesqueletos já vêm sendo utilizados no mundo, né, mas não necessariamente para deficientes físicos, né? O que a gente tem são pessoas normais, né, que, como acontece no Japão hoje em dia, que usam um exoesqueleto para exercer algum tipo de serviço pesado, ou seja, para carregar cimento, para carregar sacas de arroz, né? Então, mas nesse caso, não é uma interface cerebral que eles usam, tá? O exoesqueleto japonês, desenvolvido na Universidade de Tsukuba, ele ele sente para onde o seu movimento, para onde você deseja fazer o movimento. Então, eu mover meu braço para a esquerda, né? Então, o exoesqueleto sente que você quer mover para a esquerda e ele faz o movimento com mais força para você. Então, essa é uma tecnologia que já está bem estável. A gente tem linhas de pesquisa aqui na universidade também, no departamento de engenharia, trabalhando com o desenvolvimento de exoesqueletos. Então, a ideia é pegar essa tecnologia que já existe e aplicar para o deficiente motor. Né? Como? Fazendo com que o chip cerebral transmita as informações do cérebro, que antigamente trafegava pela coluna, né? Usando, na verdade, agora ele vai transmitir isso numa interface sem fio diretamente para a prótese e para o exoesqueleto que o deficiente motor vai estar usando. O projeto de pesquisa que você desenvolve possui alguma parceria com outras universidades ou empresas? A gente tem, além de vários institutos aqui do campus da USP de São Carlos, a gente tem parceria com a Universidade Federal da ABC, tá? Temos também parceria com a Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, e tem a participação de alguns ex-alunos da Unicamp que hoje trabalham na Universidade de Ulm, na Alemanha, né, que também vão auxiliar no projeto da antena com a gente lá da Alemanha. Então, ao todo, a gente tem aí 2 países envolvidos e pelo menos umas 3 ou 4 instituições. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço a sua participação e gostaria de agradecer também de citar o nome dos demais envolvidos na pesquisa. Tá, aqui no campus da USP a gente tem ainda o professor Dilvan Moreira. Tá? No campus da Federal do ABC a gente tem o professor Carlos Reis. Daí a gente tem também o Felipe Tabarani trabalhando na Alemanha com a gente. E, por fim, agradecer ao professor Steve Seddon, tá? Que é o idealizador principal da pesquisa, tá? Que é o professor da Universidade do Sul da Flórida, que desenvolveu o material biocompatível que a gente vai utilizar. O De Cara com Feras termina aqui. Continue acompanhando nossas novidades no portal Ciência Web e até a próxima!